Pessoal, então vamos lá, né? Nós paramos aí, estávamos falando do controle de natalidade da Índia e a gente vem aqui na diversidade cultural e religiosa. Bom, os idiomas mais difundidos são mandarim, hindi, árabe, japonês e os eslavos, né? E também o inglês. A gente tem uma vasta diversidade cultural aí na Índia. Conflitos, né? As castas indianas, como eu já tinha dito. A gente tem os níveis, né? Que são, a gente começa ali das párias, que eram os marginalizados da sociedade, então lá embaixo, tá? Lá no chão. Sudras, que são os servos, tá? As váishyas, que são os comerciantes, camponeses e artesãos. Os kshatriyas, que são guerreiros com poder político. E brahmas, que são sacerdotes que se chamavam brahmas, né? Representavam a classe mais elevada da sociedade e se consideravam nascidos da cabeça do deus Brahma, por isso Brahmas. Conflitos religiosos e territoriais atualmente existentes no continente, a gente tem os árabes e judeus na Palestina, pela Palestina, os tibetanos e chineses no Tibete, os muçulmanos e hinduístas e sikhs na Caxemira. Então, só lembrando aí, né, que casta é um sistema tradicional, hereditário ou social de estratificação ao abrigo da lei e com base em classificações como raça, cultura, ocupação profissional e religião. É mesmo, as castas é uma hierarquia com relação ao poder, né? Você tem, vamos pôr assim, fulamente do pobre pro rico. Mas é um nome mais bonitinho que eles colocaram, que são chamadas castas, tá? E os grupos esparsos, né, são diversos ou espalhados no continente asiático, que é o que a gente vai ver aqui agora, olha. No que diz respeito às religiões, observa-se a prática do islamismo no Oriente Médio e na Ásia Central, do hinduísmo e do budismo na Ásia Meridional, e no Sudeste Asiático e do shintoísmo no Japão. O cristianismo é praticado por grupos esparsos no continente, que são grupos espalhados aí. A Ásia ela é dividida dessa forma que a gente está vendo aí, ó. Norte da Ásia em verde, Ásia Central, leste da Ásia, oeste da Ásia, a Índia, né, que a gente tem ela aqui no sul da Ásia e o sudeste da Ásia, tá ok? Essa é a divisão aí da Índia, do continente asiático, viu, gente? Desculpa aí. Bom, enfim, agora a gente entra para uma parte que é de correção de exercícios, tá? Olha aí, página 35. Abram aí no material didático de vocês. A regra do filho único na China pode se relacionar com teorias demográficas, como a ideia malthusiana e principalmente as neomalthusianas. Bom, faça uma pesquisa e anote no seu caderno quais eram as principais ideias das duas teorias e relacione com a política chinesa do filho único. Bom, a teoria de Malthus, ela fala, né, que a população iria crescer em um ritmo superior ao da produção de alimentos, gerando escassez e fome no mundo. Malthus ele não tinha a credibilidade, né, assim, ele não acreditava que era possível aumentar a produção de alimentos utilizando tecnologia, que é o que acontece hoje em dia, que a produção de alimentos, ela utilizando tecnologia, ela passa
passou a aumentar, né, significativamente. Bom, tempos depois, as suas ideias foram readaptadas por meio de uma nova teoria, que é a neomalthusiana. O próprio nome já fala, neomalthusiana. É a nova teoria malthusiana, que atribui à causa do subdesenvolvimento a elevada taxa de crescimento populacional. Então, o país era subdesenvolvido porque ele tinha uma elevada taxa de crescimento da sua população. Bom, para sair dessa situação, seria necessário adotar medidas que contivessem o crescimento populacional, principalmente controlando a taxa de natalidade. E isso a gente viu que ocorreu na China. E ocorreu na China fazendo até de uma forma bem cultural para a população, aonde em 2015 a política do filho único ela cai, né? Ela deixa de existir, mas a cultura da população você não se tem uma base do que vai acontecer com essa população. Se ela vai continuar com a cultura e manter, ou se ela vai, como diz, né, relaxar e as famílias passam a ter diversos filhos, aumentando ainda mais o crescimento populacional chinês. 2. Observe novamente as pirâmides etárias chinesas e, com base na atual projeção da pirâmide para 2050, analise que benefícios a China pode obter com o fim da política do filho único. Bom, a economia chinesa ela vem crescendo acentuadamente nos últimos anos. Isso aí é fato, todo mundo vê jornal, se não vê, fica sabendo de alguma notícia que a China vem crescendo economicamente. A projeção da pirâmide etária chinesa, ela indica uma queda boa de pessoas em idade ativa para o trabalho. Então, passa a pirâmide, ela mostra que na projeção que as pessoas elas vai faltar, né, mão de obra aí no caso, são as pessoas ativas para o trabalho. Bom, o fim da política do filho único permitirá a reposição da população, que poderá assegurar a disponibilidade de mão de obra para o país. Mas a gente sabe que isso demanda um tempo, né? Um longo período até a população estar preparada, né, para assegurar essa mão de obra, a disponibilidade dessa mão de obra. E a 3, em sua opinião, a implantação de políticas de controle de natalidade é positiva? Justifique sua resposta. Bom, gente, aí já é opinião mesmo. A própria pergunta já te deixa essa brecha, que é uma opinião sua, tá? Será que essa política de controle de natalidade ela é positiva, ela é boa? Bom, eu acho que sim. Só que ela tem que olhar várias situações, né? Aí, a gente tem, vamos pôr no Brasil, uma grande quantidade aí de pessoas na pobreza. Só que quando você vai ver, essas pessoas são as que mais têm filhos. Então, será que não seria interessante, importante, não só no Brasil, mas em qualquer outra parte do mundo, existir um controle de natalidade para que isso não ocorra? Famílias que já estão na pobreza, elas têm 5, 6, 10 filhos, enquanto uma família que teria condição de criar 3, 4 filhos, ela prefere ficar com um único filho. Então, isso vai dar a opinião de cada um, né? Eu concordo que a implantação seria boa, mas e você? Você concorda? Tá? Bom, aí tem a atividade da página 37. Eu já até deixei ela feita aqui, o gráfico bonitinho, porque era para você observar a tabela, né, e utilizar uma calculadora informando a população relativa dos países mencionados. Como que é feita a conta, gente? Você pega a população absoluta, divide pela área. Aí você tem o valor da população relativa. Então, se eu tenho na China 1.409.517.000 pessoas,
Uma área de 9.600 quilômetros quadrados, a minha população relativa é 146,8 habitantes por quilômetro quadrado. E isso tudo eu vou fazer com Índia, Bangladesh, Singapura e Japão. Então, vamos ver a população aqui, ó, relativa. Da China é 146,8 habitantes por quilômetro quadrado. A Índia, 407,3. Olha só, em Bangladesh, muita gente, né? 1.115, 1.115.000 habitantes, 8 habitantes por quilômetro quadrado. Singapura, 7.940,1 habitantes. E no Japão, 337,3 habitantes por quilômetro quadrado. Então, que tem mais pessoas aí, uma quase que empilhando em cima da cabeça da outra, é Bangladesh, né? Muita gente para tão pouco espaço. Aí, com as informações obtidas nos cálculos feitos, elabore um gráfico de colunas da população relativa dos países. Então, a gente pega essa quantidade de habitantes por quilômetro quadrado e transforma em barra de colunas. Olha, Singapura, eu acho que eu fiz errado. Tá ao contrário. Bangladesh, não, tá certo, 7.000. Bangladesh, 1.115,8. Gente, desculpa, 1.115,8. Meu olho tá enxergando isso aqui não, viu? Escrevi, printei, coloquei aqui, não enxerguei. Tá certo, tá? Então, não é Bangladesh, não. É Singapura, perdão, tá? Em Singapura, a gente tem aí em torno de 7.940 habitantes por quilômetro quadrado. Já em Bangladesh, que é a segunda mais, onde tem mais pessoas, né? Onde a população relativa é maior, é 1.115 habitantes por quilômetro quadrado. Seguida de Índia, que é 407 habitantes. Depois Japão, para depois na China. E na China isso acontece, gente, olha só, é a maior população absoluta, mas quando a gente fala em quilômetro quadrado, ela é a menor, mesmo tendo a maior população absoluta. Por quê? Porque a área dela é muito grande. Então, quando eu divido pela área aqui, dá essa diferença quando a gente for pegar aí no gráfico. Ok? Então, página 37, corrigida.